Apocalipse capítulo 1, se os irmãos puderem abrir, eu gostaria de que mais uma vez Deus firmasse nos nossos corações a palavra dele. A palavra diz, a própria palavra, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, mas é um conteúdo propriamente de Deus. Não foram os homens que inventaram. Pensaram um dia X que eu vou fazer isso e começaram a anotar. Não foi assim. Então, o Espírito de Deus incutiu no coração de Pedro, de Paulo, Lucas, tantos outros. E João é um desses. O Apocalipse é uma revelação. A palavra própria já diz isso, né? Apocalipse é uma palavra grega que significa aquilo que está descoberto, aquilo que está revelado. Ou seja, alguém tirou a cortina e você viu o que estava atrás da cortina. Então, quando ele estava numa ilha chamada Patmos, o Espírito Santo desce sobre João e ele começa a escrever as revelações. E uma dessas revelações, meus irmãos, capítulo 1 e o verso 1 em diante, diz assim. Acompanhe, por favor. No princípio, Apocalipse capítulo 1, o verso 1. Quando tudo aconteceu, Jesus Cristo, recebendo de Deus, mostrou aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Então, pelo seu anjo, ele enviou e notificou a João, seu servo. E João prontamente, verso 2, testificou da palavra de Deus e do testemunho do próprio Jesus, aquele que era chamado do discípulo amado, e deu tudo o que tem visto para todos os outros que viriam depois dele. E esses todos os outros são milhares, são incontáveis. E dentre esses incontáveis estamos nós hoje aqui, recebendo essa palavra. Então a revelação, aquilo que estava encoberto aos homens, o mistério que os profetas antigos, que outros não tiveram esse privilégio, como nós fazemos no estudo que estamos recentemente tivemos aqui, e vamos mais um dia continuar. Então eles não tinham essa revelação, e Deus fez com que, através do seu Filho, que veio como homem em carne, ele agora mostrasse como farol lá na frente, e esses que receberam e recebem, somos nós hoje. Então todo aquele que recebe a palavra de Deus e guarda como um tesouro, como uma semente, e ainda rega para que ela dê fruto, esse cada vez mais vai receber um galardão. Ele disse assim, testificou da palavra e deu testemunho, e assim foi, para uma cadeia. Resumindo, Deus, Jesus Cristo, os anjos, para João e para seus servos. Então nós somos os servos, com João. Só que lá no verso 3 ele diz assim, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra. Veja bem, eu li uma parte da palavra, vocês leram aqui. Então já estamos na condição do bem-aventurado. E diz ainda mais, aquele que ouvem, nós também estamos ouvindo, todos aqui ouvem plenamente. Mas diz ainda mais, sobretudo aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Porque nenhuma versão, por mais específica que seja, Almeida, NTLH, Nova Bíblia, etc., Bíblia de Genebra, o que for, nenhum vai tirar essa sequência que está. Por quê? Porque o mais importante não é ler, não só ouvir, mas principalmente viver. É o que se chama guardar essa palavra. Então o livro do Apocalipse é um livro que, infelizmente, eu digo assim, ele é temido por uma parte dos cristãos. Não sei se vocês sabem disso, eu acho que sim. Eu converso com vários cristãos e eles dizem que tem medo de ler o Apocalipse. Nunca leram o livro completo, nem um capítulo completo. Eu acho isso assim uma coisa absurda, a palavra é essa, que mais cabe agora. É absurdo como o próprio Deus diz assim, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, ele é bem-aventurado. Então, essa palavra bem-aventurada é a mesma palavra que está lá no Salmo 1.
A mesma raiz da palavra. Bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos escarnecedores, e assim vai. Então todos nós somos bem-aventurados. Antes que eu finalize, eu gostaria de pedir a vocês que tenham sempre a ousadia e a coragem de pegar esse livro, seja através de um aplicativo da Bíblia online, seja numa Bíblia física, o que for. Utilize essa palavra e leia. Se não leu ainda, coloque já esse mês. Estamos ainda no começo. São 5. Esse mês eu vou ler o livro do Apocalipse. Coloque no coração de vocês. Se puderem, peguem um livro, um caderno, o que for, e comece a anotar as suas impressões. Qualquer impressão que tenha na sua mente, comece a anotar. E você vai vendo o que Deus vai revelando. E deixe simplesmente acontecer. Não vá armado assim, o que é que eu vou encontrar? Será que eu vou ter medo? Não pense nada, simplesmente caminhe. Se alguém disser, vá até aquela porta, o que eu devo fazer? Ora, a primeira coisa que eu devo fazer é pensar que vou conseguir e começar a acionar. Quem? As minhas pernas. Daqui a pouco eu estou na porta. Simplesmente eu caminho. Se eu quiser chegar lá, eu tenho que simplesmente caminhar. Eu não preciso apostar, eu não preciso fazer uma fezinha, eu não preciso meditar, ficar meia hora orando para chegar lá. Simplesmente eu caminho. É assim a leitura. Mas por que eu digo isso, meus irmãos? Essa é uma introdução, porque lá no capítulo 23 do livro de Lucas, vocês vão entender onde eu vou querer chegar. O verso 21 e diante, capítulo 23, o verso 21, Lucas 23, 21, diz assim: eles clamaram em contrário, dizendo, crucificam, ou crucifica. Depois disseram, então, pela terceira vez, lhes disse, mas que mal fez esse homem? As autoridades perguntaram. De fato, não achei nada contra ele. Que mal, a outra versão diz. Ele chegou a ter a morte, ser levado à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. As autoridades queriam libertar aquele homem. E aquele homem era Jesus. As palavras pelo menos dizem isso. Que mal eles fizeram a vocês. Mas os camaradas, entre aspas, que diziam mais uma vez, instavam com grandes gritos, o verso 23, dizendo assim, crucifique ele. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleceram. Então, um povo que era para ser o povo que deveria ter ou continuar com o maior zelo pelaquela palavra, de alguém que veio das tribos que estavam naquela região, porque Jesus era uma das 12 tribos, Jesus era da tribo de Judá. Eles conheciam do que dizia Jeremias, do que dizia Isaías, principalmente, que é conhecido como profeta messiânico, aquele que mais determinou coisas de Jesus, que vislumbrava, era um farol que ia lá na frente. Eles diziam tudo isso aqui, e como era que eles não tinham seus ouvidos abertos, nem os seus olhos, para entender o que Jesus dizia. Ora, é claro que estava confirmando a profecia do próprio Isaías, quando falou assim, muitos ouvirão e não vão entender. Eles olharão e não conseguirão enxergar, no sentido de abrir o seu coração para que sejam salvos. Era preciso que essas profecias fossem cumpridas, e elas estavam aqui, claramente sendo cumpridas. A autoridade que permeava, a autoridade ela passava por vários homens. Dentre esses homens, Herodes era um deles, Pilatos era outro deles. Intrigado por um momento, amigos falsos por outro momento. E Jesus ia num canto e ia no outro, mandava para uma jurisdição e para outra jurisdição, e nenhum dizia. Iam lá, voltavam, coçavam a cabeça, lavavam as mãos e diziam, eu não tenho nada contra esse homem. Eles continuavam a dizer, queremos esse homem morto. E fizeram assim com Jesus. Então quem foi que matou Jesus? Genericamente ou simbolicamente falando, quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi um povo que deveria ser o dele, uma parte dele. Os principais sacerdotes, a Bíblia diz, instavam em dizer, crucificam, e prevaleceram, não disse a palavra há pouco? Prevaleceram a vontade deles. Até que Herodes, Pilatos, etc., disse, seja feita a vontade de vocês. E levaram Jesus para a cruz, numa sexta-feira, e os soldados pegaram Jesus e colocaram naquela cruz.
Depois de zombar de Jesus, bufeteá-lo, fazer um monte de coisa, cuspir, levar Jesus, tiraram as roupas dele, colocaram coroa de espinho. Vocês sabem disso. Mas a gente precisa dizer, por conta da sequência. Às 9 da manhã, o cordeiro estava na cruz. Estava na cruz. Mas dois do lado de Jesus, dois salteadores ou ladrões, malfazejos, como dizem os antigos. Pessoas ruins, que roubaram e cometeram atrocidades. Eles mesmos disseram que eram dignos de morrer. Mas o inocente não, mas estava no centro. Quebraram as pernas dos dois, e não a de Jesus, por conta da profecia também. Então Jesus logo morreu. Mas antes de Jesus dar o brado, aquele grito, e disse assim, está consumado, ele chamou por Deus. Quando ele disse assim, Eli, Eli, lama sabachthani, por que, Senhor, me abandonaste? Nessa hora ele virou e suspirou o último. Que hora foi Jesus fez isso, meus irmãos? Às 3 da tarde. Porque tudo tinha que ser plenamente cumprido. Tudo tinha que ser em detalhes, o cumprimento. Deus é um Deus de detalhes. Às vezes a gente esquece, abrindo um parênteses, que Deus não está vendo a nossa causa, que Deus não vê o nosso coração, o pedido. Deus vê as lágrimas que descem e as curvas que elas fazem no rosto da gente. Até isso Deus vê. Ora, ele disse que conhece cada quantidade de cabelo que tem. Por mais que você tenha ou menos que você tenha, ele conhece tudo da gente. Foi ele que nos fez, então ele sabe de tudo, absolutamente. Então nessa hora, Jesus grita e está consumado. 9 da manhã, 3 da tarde. De meio-dia até as 3 horas, eram trevas plenas e puras naquele lugar. Mas antes de acontecer tudo isso, um império dominava aquele povo. O império dominava aquele povo. Quem era o império que dominava aquele povo? Os poderes passavam por vários reinos. E quem dominava o mundo todo, não só Jerusalém, era Roma, aquela poderosa na Europa naquela época. Então os soldados que foram lá e furaram Jesus, colocaram a coroa de espinho, tiraram da cruz, puseram aqueles pregos, todos romanos. Então quem matou literalmente Jesus? Quem colocou ele de fato na cruz, crucificou? Quem foi? Os soldados romanos. Mas quem relativamente ou simbolicamente matou Jesus? Foram os hipócritas, fariseus, saduceus, os mestres da lei e outros mais que deveriam fazer o contrário. Vocês estão entendendo onde eu estou dizendo? Que teve 2 povos que mataram Jesus. 2 povos mataram Jesus. Um foram os soldados, plenamente, literalmente, foram eles que levaram as lanças, colocaram a coroa de espinho. Inclusive um deles até falou assim, esse era filho de Deus de fato. Por que ele falou isso? Quando ele viu tudo acontecendo no cenário dele. Tudo acontecendo. Ora, Jesus foi levado às 9 da manhã. Por que Jesus foi levado às 9 da manhã? Alguém lembra? Era a hora do primeiro sacrifício do dia. No Velho Testamento está lá estabelecido, 9 da manhã é o cordeiro. E o outro deveria ser que horas? Às 3 da tarde, que é às 15 horas. Por isso que Jesus foi levado de 9 para a cruz e morreu às 3. Quando ele disse assim, está consumado. Está consumado. Por que Daniel orava às 3 da tarde? Porque era o horário do sacrifício de Cristo. Veja que a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia ela explica a si mesma. Eu não preciso ler livros. É fato que tem pessoas que Deus inspirou a escrever, a falar, a dar aulas, a demonstrar. Isso é muito bom. A criar vídeos, como tem agora as mídias. Você às vezes entende por 2 imagens, você entende mais do que às vezes lê um capítulo. Só que é necessário que nós leiamos, porque a palavra é viva. A palavra é viva. Se os vídeos fazem, eles conseguem chegar a um ponto de dar vida, é porque eles estão retratando alguma coisa que tem vida. Não são eles próprios, os livros que dão vida, mas é a palavra que dá vida. É por isso que, independe se você está aqui com a Bíblia física, com a Bíblia no celular, onde quer que seja, o que depende é se seu coração estiver inclinado para Deus. E aos poucos nós vamos lembrando, nós vamos entendendo do que cada coisa diz, e diz assim, rapaz, é maravilhoso eu saber de tudo isso. E é um conhecimento que não vai perecer como biologia, química, física, engenharia, o que quer que seja. O conhecimento vai para a eternidade. E nesse momento, tudo que nós estamos fazendo aqui agora está sendo anotado. Tudinho,
Deus sabe quem estava aqui, quem pensou hoje de manhã, de 5 horas, talvez lutou. O nosso irmão, ele orou aqui há pouco, dizendo as pessoas que nós temos mais alegria em ler a palavra de Deus. Uma das palavras que ele falou aqui há pouco. Então, o que será que a gente pensou em vir de manhã e de repente lutou e quase não vinha, aí chegou, não, mas eu vou, porque eu tenho que buscar a Deus. E chegou e Deus disse, olha, você fez bem. E o melhor é que esse conteúdo, ele está disponível para qualquer coração. Não precisa ver um pregador lá da França, dos Estados Unidos, da Escócia, de que quer que seja. Ou daqui da Igreja Central de João Pessoa, o que quer que seja. Não, Deus só vai falar se quem vier for o pregador X. Deus está disponível para um coração disponível. Então, quem quer que seja e diga a palavra de Deus, foque na palavra de Deus. Não foque na pessoa em si, tá? Foque na palavra de Deus. Agora eu faço outro pedido, não deixe de examinar as Escrituras. O próprio Paulo, um dos versículos que eu amo, quando ele vai lá, permeando todos aqueles lugares, Tessalônica, Éfeso, um monte de lugares. E desses lugares era uma cidade onde estava um povo chamado de bereanos. Eles ficavam com os escritos, confrontando, no bom sentido, olhando se o que Paulo dizia era o que estava de fato escrito, porque o coração deles estava disponível a aprender de Deus, e Paulo estava como agente agora de Deus. Então aquele coração disponível fazia com que eles olhassem. Por quê? Para que ninguém enganasse eles. Não era que ele quisesse confrontar Paulo. Então não é pecado de maneira alguma se algum pregador, quem quer que seja, subir aqui, se algum irmão, por mais simples que seja, subir aqui, começar a falar da Bíblia, não é pecado nenhum você examinar as Escrituras juntamente com ele. Ele vai falando e você vai ouvindo e não deixa que saia no outro ouvido rapidamente, não. Como diz o popular, processe. Retenha o que é bom, de verdade. Porque de repente alguma coisa pode vir que não seja plenamente de Deus. Aí você realmente sai do outro lado, expulsa. Mas o que for de Deus, você recebe. E quem pode testificar? Às vezes a pessoa me diz, Roberto, mas eu não creio nisso, eu não creio naquilo. Eu digo, olha, meu irmão, a parte de crer ou que não creio, não sou eu quem vai fazer. Existe um ser chamado Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado, juízo e justiça. Agora a mim cabe propagar o evangelho e testemunhar com a minha vida o que eu estou dizendo. Porque se eu disser e fazer tudo o contrário, eu não vou passar de um fajuto e um falso cristão. Então Deus, quando ele escreveu, bem-aventurado é quem vislumbra, lê, ouve e guarda essa palavra. Por quê? Quando vocês leram o Apocalipse, se alguém não leu ainda, se leu, leia de novo. Terminou ele, leia de novo, e de novo. Quando é que eu vou parar? Um dia que já estou chamado nessa terra. Quando é que eu termino de ler a Bíblia, Roberto? Quando você morrer. Ou se for arrebatado, quando Jesus vier e transformar, como a gente vem estudando. Outro parênteses eu vou abrir. A propósito, eu convido os irmãos, aqueles que não compareceram ainda, se desejarem, a gente está com o terceiro encontro, foi terça agora. Temos pelo menos mais 2 ou 3. É o estudo sobre escatologia. É esse assunto que eu estou falando aqui agora, na sala de estudo. Muitos irmãos estão aqui presentes, que a gente se encontra. E depois de quebra ainda tem um café bom, né? É maravilhoso. 1 hora que a gente fica aqui, 1h20, ela passa voando. Quando eu olho já está 9 horas. Aí 9 horas já começa a bater a sineta. Que é para terminar, que já assim, ainda dá uns 10 minutos arrastando e a gente chega lá. Porque é bom que nós aprendamos a palavra de Deus. Roberto, mas por que você falou tudo isso? Disso aí fez talvez uma salada só. Disse que os romanos mataram Jesus e leu no Apocalipse. E disse que relativamente quem matou foi o povo que deveria amá-lo e adorá-lo. A boa parte não fez isso, mas uma parte fez. Claro que uma parte fez. Quem foi que fez a boa parte? Ora, Pedro, João, tudo era romano também. Relativamente romano. Mas era do povo de Jesus, era das tribos, eles também eram. E eles viraram igreja. Então não foi todos os judeus, não foi todos das tribos que rejeitaram Jesus. Teve uma parcela que não rejeitou, não. Paulo, inclusive, era da tribo de Benjamim e era cidadão romano também. E não rejeitou Jesus, então virou igreja. Mas a maioria disse não ao Senhor. Mas vamos lá, porque eu falei tudo isso. Apocalipse novamente, o verso 7 agora. Eu estou agora no verso 7. Aí a palavra diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, todo o olho o verá, até mesmo aquele que o traspassaram,
como diria um meu do interior, nesse momento eu chego até a arrupiar. Não é que o arrepio seja um reflexo de que você está cheio de Deus, mas ele faz parte também, às vezes ele diz também que você está com o coração alegre, sente diferente o seu corpo. Entende, meus irmãos? Não é em si o arrepio que dizem, esse cara está cheio de Deus, mas ele também testifica que você está alegre no seu coração. Porque essa palavra maravilhosa diz assim, até mesmo aquele que traspassaram Jesus, e todas as tribos da terra lamentarão, quando virem o Senhor nas nuvens, nessa terra. Ou uma palavra para vocês guardarem no coração de vocês. Amanhã, quando acordarem, dia 6 de junho, se vocês puderem, lembre, mais um dia novo que amanhece, não é verdade? Vamos dizer que a gente está amanhã, de manhã já. Então, é mais um dia que amanheceu, e um dia a menos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, fala lembrando disso, eu sempre busco lembrar disso. Dia 7 é mais um dia no mês de junho, e um dia a menos para eu encontrar com Jesus. Mas se ele me chamar antes de voltar, ora, quando eu adormecer, eu vou esperar, aí vai ser algo atemporal, eu não vou saber quanto tempo ele vai voltar. Eu sei que se eu permanecer nele, seguir firme, com essa palavra, eu seria acordado um dia quando a trombeta tocar. E na hora que eu fosse ser chamado pela trombeta, quando ela soar, que os mortos que estiverem lá, João capítulo 5, Daniel 12, diz assim, eles vão ouvir a voz e vão levantar. Aí eu vou levantar para encontrar ele. Nessa hora eu não vou nem pensar quanto tempo eu fiquei dormindo. Se eu fiquei um dia só morto ou se eu fiquei 1000 anos. Não interessa esse tempo mais. Eu vou simplesmente louvar ele. Eu digo sempre uma coisa por aí onde eu ando, e as pessoas dizem, rapaz, não sei se já disseram que é mentira, você achava que não. Eu não tenho medo da morte. E agora mesmo eu tenho sem medo da morte. Se aprover Jesus Cristo que eu caísse aqui agora mesmo e ficasse, eu só desejo que no dia que a trombeta soar, eu esteja com ele, somente. Eu tenho uma esposa e 2 filhos, e uma família maravilhosa que Deus me deu. Se Deus me chamar no ano que vem, Deus vai cuidar deles, porque Deus não faz nada imperfeito. Eu só não quero um dia acordar assim, abriram-se os livros, e foi julgado, e aquele que não foi encontrado não está no livro da vida. Eu sei que um nome novo vai ter para os cristãos, a Bíblia diz, vocês receberão um nome novo. Vocês virão coisas e ouvirão coisas que nem almejam ver, ninguém nunca imaginou como é o céu. Pode querer imaginar, mas não imagina. A melhor natureza que você vê, a melhor coisa que você achar, a melhor alegria que já teve, não se compara à alegria que vai estar com Cristo. Então eu quero esse momento, eu não quero perder. Se for para sair, viver essa vida muito bem, na riqueza, na luxúria e tudo, e perder a salvação, eu prefiro que ele me tire daqui a pouco. Eu só quero no dia encontrar ele. Esse deve ser o desejo. Agora lá eu vou ter luta, eu vou ter batalha, eu vou ter um monte de coisa, eu vou ter tentações. Mas se eu estiver mais perto de Jesus, a Bíblia diz assim, achegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele foge de você. Mas a primeira frase é achegai-vos a Deus. Atente-se sempre pela sequência das palavras, meus irmãos, não estão à toa a sequência não. E se alguém queria mudar, não conseguiu não. Deus, as coisas que ele estabelece, de fato, estabelece e acabou. Então a sequência fez sentido na Bíblia. Achegai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então qualquer tentação, qualquer seta do capeta que ele tirar a gente da presença de Cristo, não permita. Por mais fraco ou mais forte que nós pensamos que estejamos fortes. Às vezes é forte, às vezes está fraco, e às vezes o contrário. Vamos chegando ao final da nossa conclusão, porque o verso 7, vamos lembrar, pessoal, quem foi que relativamente matou Jesus Cristo? Foi o povo que deveria ser dele. Quem foi que especificamente matou? O Império Romano e os soldados. Foi isso? Então incitaram tudo, um incitou e outro consumou o ato. É claro, para se cumprir a profecia que ele precisava morrer e levar os nossos pecados. Mas eles fizeram isso. Ai daquele porque vê o escândalo, porque vê as coisas ruins. Então ele vai julgar quando ele vier. Porque eles vão ver agora, vocês entenderam, se alguém não tem entendido ainda, você vai sair daqui a pouco, com isso no seu coração e nunca mais vai tirar. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo o que traspassaram. Compreenderam essa palavra? Quem traspassou Jesus foi o soldado romano com aquela lança. Eles vão ter que ver. Digamos que nós estamos no ano de 1024, ou seja, eu voltei 1000 anos atrás. Imagine, 20 horas e 57 minutos de 1000 anos atrás. Estamos na noite de 1024. Alguém morreu nesse dia? Alguém nasceu nesse dia também. E depois voltou a morrer, porque 1000 anos não dá para viver.
Estão esperando ainda. Estão esperando ainda. Quando é que eles vão se levantar, meus irmãos? Na volta de Jesus. Quem tiver na primeira ressurreição, vai viver 1000 anos com Jesus Cristo. Quem tiver na segunda, depois de 1000 anos, acorda para o livro da vida. Agora é o julgamento final. 2 ressurreições apenas. Então ele voltará com os olhos que consegue ver até o mais fino de nosso corpo. Ele faz um raio-x geral. Não obstante, aparecerá o que aprover a Deus, um grande slide no céu, e as obras serão manifestas, do bem e do mal. Onde é que está isso, Roberto? Bem-vindo ao livro do Apocalipse, é tudo lá, revelado, está lá, Apocalipse, revelação. Continue no livro do Apocalipse. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Filipenses capítulo 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, o que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quem é que vai confessar que Ele é Senhor? Todo mundo, o que já morreu, o que já viveu, o que vai nascer ainda, que Ele voltar. Tchau. E quem é todo mundo? Esses engraçadinhos que aparecerão também. Aqueles que pegaram a lança. Lembra o Apocalipse 7? Quando ele vier, todo olho vai ver. Quem é o olho que vai ver? Bom, aqui é o céu. Todos os anjos virão. Todos os seres celestes, os demônios que estão na potestade do ar, todos vão ter que ver. E os que estão na terra, todos vão ver também. E os que estão no Hades, que é o inferno, todos vão ver. Inclusive esses engraçadinhos que mataram Jesus, esses soldadinhos romanos. E os que incitaram a ele dizendo assim, crucificam, eles vão ter que levantar, vão ter que lembrar e vão ter que dizer, o quê? Ele é o Senhor e acabou. Ele é o Senhor e acabou. A alegria que Deus nos dá da certeza. Que certeza é essa? Da fé que está lá nos Hebreus, entre outros livros. Eles vão ter que se ajoelhar ainda por cima. Eles vão ranger os dentes, fazer qualquer coisa, mas eles têm que dizer, Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Somente um ser, somente um, não se curvará ao Senhor Jesus Cristo. Quem é esse? O próprio Deus, somente o próprio Deus. Ele vai pegar tudo e entregar o reino agora ao Pai, e agora é seu o reino. Ele veio para cumprir e ainda está cumprindo. Como assim? Quem é que advoga quando nós erramos? No momento de pecado. Por uma palavra, por um ato, por alguma coisinha. Quem é que advoga ainda? Jesus no ouvido de Deus. Senhor, perdoa ele. Não é assim? Então ele continua ainda conosco, até entregar o dia, o reino ao grande Deus. Amém? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses 30 minutos passam voando, mas foi plenamente certinho para a mensagem. O teor da mensagem era essa, que todo olho verá, se dobrará, o joelho terá que dizer que Ele é o Senhor. Inclusive os que mataram Ele, relativamente e absolutamente. Entenda-se, os soldados romanos e também o povo que deveria ser dele, não foi. Está cumprido o objetivo da palavra de hoje, e eu tenho certeza que nós aprendemos mais. Não foi porque eu falei, por causa da menção da palavra. Obrigado, meus irmãos.